isso tudo contribui para que haja uma atmosfera onde a Magnitsky ela possa retornar. Porque todo o devido processo legal americano, onde você precisa da autorização de 7 agências antes de chegar na mesa do presidente Trump, ele já foi feito. Os relatórios estão nessas agências, né, no Tesouro Americano, no State Department, né, dentro das instituições da Casa Branca. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Mendonça novamente impõe derrota a Gilmar Mendes. É isso mesmo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria manter a prisão de Henrique Vorcado, pai do banqueiro Daniel Vorcado. O julgamento foi concluído nesta terça-feira com 3 votos acompanhando o entendimento do relator André Mendonça. Na análise do caso, apenas o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto divergente, defendendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Os ministros Nunes Marques e Fux acompanharam o voto de André Mendonça, formando o placar de 3-1 pela manutenção da custódia. E STF condena Eduardo a 4 anos de prisão no semiaberto. Ministros da primeira turma também fixaram o pagamento de 30 dias multa ao ex-deputado, calculados com base em 2 salários mínimos por dia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade nesta terça-feira o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto. A pena pelo crime de coação no curso do processo foi proposta pelo relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, e acompanhada integralmente pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. O resultado foi proclamado por Dino, presidente da primeira turma, ao encerrar o julgamento. Após a condenação, o ex-deputado se manifestou nas suas redes sociais e, em entrevista ao Metrópolis, afirmou esperar a volta da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Hoje, então, a gente já tem esse resultado por unanimidade. A gente lembra que Eduardo Bolsonaro não indicou um advogado, por isso, então, ele foi representado por um defensor público, né? No caso ali, a gente acompanhou um pouco da fala da defesa do defensor público representando Eduardo Bolsonaro nessa ação. Quero ouvi-lo também. Agora, quais são as consequências práticas dessa condenação para Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, Marcília? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Cauti, mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência. Bom, vamos por partes, né? Primeiro, você fala da questão da unanimidade. Você até trouxe a formação da primeira turma. Eu vou discordar aqui. A formação da primeira turma hoje é Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes e Alexandre de Moraes. Essa é a formação da primeira turma. 95% das decisões do Moraes são confirmadas pelos seus colegas de turma. E as outras 5% eu acho que contaram errado. Enfim, não tem como discordar. O Moraes é o cara. Ele é o dono da primeira turma, ele não é o juiz ou relator. Segundo, que, como aqui também foi mencionado, é bom que a gente diga que esse processo ele começa errado de cabo a rabo. É impressionante, tudo errado, não tem nada certo. Então, assim, a citação do Bolsonaro, até hoje saiu na imprensa, eu até cheguei a ouvir e falei assim, o Bolsonaro, o Eduardo optou por não se defender, optou por não colocar um advogado. Ele não optou nada, o percurso da citação não se completou, porque ele estava num local que sabiam qual era e não fizeram o processo da carta rogatória, que é sair uma citação aqui do Brasil, vai para a justiça do outro país, na justiça do outro país aí tem que chegar o endereço dele, a carta rogatória faz o outro país servir como uma espécie de carteiro, entrega a carta. Cada país tem o seu órgão específico. Aqui no Brasil é o STJ. Aliás, essa carta rogatória, que o Moraes não permitiu que fosse ao Eduardo destinada, foi a ele, Moraes, destinada no caso da Rumble. E nem assim encontraram o Moraes. Né? O Moraes quer se fugir até da justiça brasileira. O STJ não conseguiu citá-lo. Mas
tentaram fazer esse procedimento. Agora, esse mesmo procedimento tentado ao Eduardo não foi feito. Aliás, não foi tentado ao Eduardo porque não foi permitido. E aí citaram por edital. Quer dizer, ele não teve oportunidade de escolher um advogado. E aí entra a defensoria. E entra a defensoria falando corretamente que ele foi vítima, o Moraes, vítima e também juiz. Essa fala do Moraes de que não existe coação contra a pessoa do juiz, que a coação é feita contra o Estado, é de uma bobagem. Porque eu fico imaginando o que é o Estado coagido. Você imagina alguém coagir o Estado? Como é que funciona? Em que momento que o Estado brasileiro olha e fala assim, opa, estou sendo coagido, venham me proteger. Alguém já viu o Estado brasileiro reclamar acolhimento ou sentir-se fragilizado e pedir ajuda? Não existe. Contra um deputado no exterior. Contra um deputado no exterior. Quer dizer, é de uma loucura completa acreditar que o Estado possa se sentir coagido. É claro que é o Moraes que é o alvo, em tese, dessa coação, e aqui ele, claro, não poderia julgar porque seria a vítima e também o juiz. E mais, essa coação também, eu vi o defensor dizendo, ela pressupõe poder, claro. Pô, você denunciar não é coagir. Aliás, denunciar é o direito. Eu já denunciei diversos juízes, muitas vezes, que afrontavam, no curso do processo, inclusive, clientes meus, mas muitas e muitas vezes eu também sou, então, um criminoso por isso, por exercer o meu direito de defesa denunciando aos órgãos internacionais aquilo que está acontecendo de errado. O CNJ serve para isso, a ONU serve para isso, a OEA serve para isso. O Eduardo não pode fazer isso lá fora. Por quê? Porque é o pai dele, ou porque ele é um deputado, ou, enfim. E pressupõe também que ele tenha, então, um poder de tirar e colocar tarifa, de colocar e tirar Magnitsky e assim por diante. Quer dizer, é só político. Nós estamos aqui diante de um julgamento político que tem, por consequência, Paula, como você perguntou ao final da sua fala, a consequência é tirar o Eduardo Bolsonaro da vida pública, tirar o Eduardo Bolsonaro da possibilidade de alguma forma, disputar essas eleições ou ter algum cargo eletivo num governo, no próximo governo, ou eventualmente até no governo do irmão. Então, vamos aqui nos lembrar que dentro desse mesmo julgamento, o Lindbergh, há algumas semanas, pediu para incluírem o Jair e o próprio Flávio Bolsonaro, o que expõe a politização desse processo e a tentativa de fazer com que dentro dele você impeça ou viabilize a política feita pelo clã Bolsonaro. Deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas a Carlo Cauti. Seja bem-vindo, Cauti, também quero ouvi-lo sobre essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Marcília tocou nesse ponto, né, num determinado momento ali da fala do ministro Alexandre de Moraes, quando ele diz que não é uma coação contra o ministro, mas sim coação contra o Estado, é uma tentativa de despersonalizar a conduta, que, aliás, é um modus operandi, né? Sempre o ataque às instituições, o ataque ao regime democrático, nunca a um CPF, né? Sempre ao Estado, a uma instituição, Cauti. Agora, deixa eu só trazer, porque o Eduardo Bolsonaro chegou a se manifestar hoje mais cedo, antes do resultado desse julgamento. Numa publicação das redes sociais, o deputado, inclusive, chegou a afirmar, deixa eu trazer aqui a nota do que ele diz, que pode ser alvo de uma condenação em retaliação. Eduardo também pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a retomada de sanções contra Moraes. Na mensagem, ele classificou a suspensão das medidas como um erro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda afirmou que Moraes aguardaria uma mudança no governo dos Estados Unidos para ampliar ações contra adversários políticos. Está aí, a gente inclusive exibe na tela, Cauti, essa manifestação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro a respeito desse julgamento que terminou então por unanimidade pela condenação de Eduardo. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, mestre Augusto, boa noite, doutor Marcília, boa noite ao nosso público. Quando um tribunal, como a corte como essa, atua desta forma política, politizada, se torna uma farsa. E essa farsa vai ser recebida com profundas gargalhadas em Washington, quando o pedido de extradição, o eventual pedido de extradição de Eduardo Bolsonaro será entregue para as autoridades americanas. Se já no caso de Alan dos Santos, no governo Biden, os americanos justamente se recusaram a enviar de volta ao Brasil Alan dos Santos,
respondendo ao pedido brasileiro, são só palavras, existe liberdade de expressão aqui e lá. No caso do Eduardo Bolsonaro, ainda mais uma corte como esta, com esse tipo de impedimento claro que até a Defensoria Pública da União não pôde ignorar, violando até as regras básicas, as liberdades fundamentais, como essa de expressão, e condenando Eduardo Bolsonaro por quê? Com aquilo, tudo aquilo que o Dr. Nassília falou, ou seja, sem ter poder, exercendo o seu direito constitucionalmente garantido de poder falar, ainda mais sendo deputado federal, e eles querem que os americanos mandem de volta para o Brasil Eduardo Bolsonaro para ser preso. É óbvio que isso será recebido com profundas risadas lá em Washington, isso não vai acontecer, mas vai confirmar, caso necessário, que a justiça brasileira está podre. Porque essa decisão não diz apenas a respeito de uma turma do Supremo Tribunal Federal. É um sinal claro de que temos um problema gravíssimo no Brasil com um judiciário como um todo, porque o Supremo, em vários momentos, o seu plenário atuou de forma parecida. E, por último, claramente, Alexandre de Moraes não entendeu nada daquilo que a Corte de Cassação da Itália muito bem escreveu. Esse tipo de processo é ilegal, não deveria sequer existir, não deveria sequer acontecer e, portanto, Carla Zambelli, no caso específico, não foi extraditada para o Brasil, foi libertada da Itália. Então, das duas, uma, ou Alexandre de Moraes não sabe mais ler e escrever, não sabe ler uma sentença tão clara como aquela da Corte da Itália, ou está ignorando voluntariamente algo que se chama realidade, que vai chegar também no Supremo Tribunal Federal, se não pela Itália, dessa vez pelos Estados Unidos. Me desculpa novamente. Então, como eu estava falando, é porque mais cedo, agora há pouco, a repórter Camila Xavier conversou com o Paulo Figueiredo e ele falou que, de fato, é evidente que essa decisão do STF afeta a relação dos Estados Unidos com o Brasil e de que o governo americano seria avisado dessa decisão do Supremo. Você acredita que esse aviso do governo americano de que o Supremo teve essa decisão em relação ao C1, essa condenação, pode trazer alguma diferença para a sua situação aí nos Estados Unidos? Com certeza, né? Mais uma vez, fazendo uma análise em tese, mas, basicamente, o que o STF fez foi chamar a administração Trump de organização criminosa, porque eu estou sendo condenado por ter me relacionado com autoridades do governo e do Congresso americano. E isso daí, então, foi compreendido pelo Brasil como o crime de coação. Ora, você vê até autoridades do governo Lula, né, às vezes fazendo notas, ensejando ali a favor do Hamas, de grupos terroristas, expressando solidariedade ao Irã, que é um país onde tem um regime, né, terrorista, e nada acontece. Agora, quando é com o Eduardo Bolsonaro e nos Estados Unidos, obviamente que isso daí vai acabar tendo repercussão. Eu lembro que a suspensão da Lei Magnitsky, ela ocorreu por uma decisão política do presidente Trump. Os Estados Unidos jamais deixou de dizer que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Falou apenas que por uma razão de política, notoriamente da inflação americana também, eles acabaram tomando essa decisão para tentar ter um bom relacionamento com o Brasil. No entanto, isso não está sendo respeitado pelo lado brasileiro. A perseguição continua, né, sinais de censura voltam, ou mesmo decretos, como feito pelo Lula, de colocar basicamente o Ministério da Verdade para censurar o que você pode não falar nas redes sociais, às vésperas da eleição. Isso tudo contribui para que haja uma atmosfera onde a Magnitsky ela possa retornar. Porque todo o devido processo legal americano, onde você precisa da autorização de 7 agências antes de chegar na mesa do presidente Trump, ele já foi feito. Os relatórios estão nessas agências, né, no Tesouro Americano, no State Department, né, dentro das instituições da Casa Branca. Então, pode ser, né, é uma carta que tem na mão do presidente para ele poder retornar com esse tipo de medida, e eu farei votos, seguirei trabalhando para que a Lei Magnitsky retorne a ser aplicada, porque acredito piamente que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. E se eles quisessem, finalizando, realmente ter alguma coisa minimamente séria, além de me citar, eles deveriam colocar o presidente Trump como autor da coação. Porque é ele que assina a Lei Magnitsky, não sou eu. E detalhe, eu nunca pedi a absolvição do meu pai, porque eu já sabia que era um jogo de cartas marcadas, tal qual esse meu processo, né, ao que parece esse processo que existe aí, não sei, né, tá sendo hoje culminando na minha suposta condenação. Gente, Alexandre de Moraes poderá ser condenado nos Estados Unidos nas ações que Donald Trump ingressou contra ele. As empresas do presidente dos Estados Unidos, Rumble e Trump Media, processaram Alexandre de Moraes
nos Estados Unidos. E acontece que ontem era o último dia do prazo para Moraes apresentar sua primeira defesa. E ele perdeu esse prazo. Acontece que, perdendo este prazo, assim como no Brasil, na lei americana, nós temos também um instituto chamado revelia. O que acontece? Um dos efeitos da revelia é que consideram-se verdadeiras as alegações do autor da ação. É como se Alexandre de Moraes agora tivesse perdido o direito de se defender. O juiz pode encerrar o processo e dar causa ganha para as empresas do Trump, mesmo sem a defesa do Alexandre de Moraes, porque ele perdeu o prazo. É isso que diz a revelia. Tudo que o autor da ação disse, o juiz considera verdadeiro. E sabe quem divulgou essa prova? Foi o próprio advogado das empresas do Donald Trump. Disse o advogado do Trump: o prazo para que o ministro Alexandre de Moraes responda no caso Rumble e Trump Media expirou ontem. Nenhuma aparição, nenhum pedido de mais tempo. Este caso é um caso cível, ainda não é criminal. Então Moraes ainda não corre risco de ser condenado criminalmente à pena de prisão. Mas as empresas do Trump estão pedindo indenização por dano moral e material pelas ações do ministro, que, segundo as empresas do Donald Trump, violou a soberania americana, violou leis americanas. E segundo a jurisprudência, casos semelhantes a este têm como indenização o valor de 10 milhões de dólares a 100 milhões de dólares. A indenização pode chegar a 100 milhões de dólares. Lembrando que quem está processando o Alexandre de Moraes é o presidente dos Estados Unidos. E este caso já vem em polêmica há bastante tempo, porque já foi divulgado várias vezes que Alexandre de Moraes estava fugindo da intimação, da citação. O STJ, que tinha que cumprir a intimação do Moraes, não estava cumprindo. Aí, então, a justiça americana adotou uma estratégia que surpreendeu a todos. A justiça americana mandou intimar Alexandre de Moraes por e-mail. E uma das justificativas foi o seguinte: Alexandre de Moraes já utilizou o e-mail para dar cumprimento às suas decisões. Alexandre de Moraes chegou a intimar o X do Elon Musk por postagem no X do STF. E várias outras decisões do Alexandre de Moraes, que inclusive são objetos desse processo, são decisões que Alexandre de Moraes deu por e-mail. Alexandre de Moraes intimou empresas americanas via e-mail. Alexandre de Moraes está sendo processado pelas empresas do Trump porque ele violou leis americanas, como, por exemplo, determinando a suspensão de contas com ordem por e-mail. E agora, a conta chegou. Está sendo processado nos Estados Unidos e perdeu o prazo para defesa. Condenação quase certa. Aí você pode se perguntar: tá, Jeffrey, mas eu vi que a AGU entrou no processo. Pois é, mas a AGU não apresentou defesa do Moraes. A Advocacia Geral da União foi até a Justiça dos Estados Unidos, representando o Brasil, para defender o Brasil e pediu a extinção do processo. Mas isso não substitui a falta de defesa do Moraes. Moraes está indefeso, perdeu o prazo. Será provavelmente condenado à indenização milionária. Aí o advogado do Trump foi na rede social e disse: o governo do Brasil compareceu para argumentar sobre soberania e esclareceu que não compareceu em nome de Moraes. O próprio documento da AGU diz que a AGU está defendendo a República Federativa do Brasil, não como representante do Moraes. Ou seja, a própria AGU está dizendo: não estamos defendendo Moraes, estamos defendendo o Brasil. Moraes perdeu o prazo. Eu gostei dessa parte aqui, Argumentar a soberania brasileira enquanto Moraes violou simultaneamente leis dos Estados Unidos é um direito do governo do Brasil. O Tribunal Federal da Flórida ouvirá esses argumentos no momento devido. Olha só que coisa, né? A AGU vai no processo defender a soberania do Brasil. Acontece que Moraes está sendo processado por ter violado a soberania americana. Fato é que a AGU pode dizer o que quiser. Moraes está revel nesse processo. A consequência está indefensável e o processo pode terminar a qualquer momento com uma decisão de indenização gigantesca para ele pagar. Aquele contratinho de 129 milhões com o Banco Master
não será suficiente para pagar essa indenização nos Estados Unidos. Imagina só ser processado pelo presidente dos Estados Unidos. Pelo visto, Moraes vai provar do próprio veneno. E agora, sua caneta não tem valor lá nos Estados Unidos. Eu sou Jeff Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!